No princípio, não havia nada. Não havia luz. Não havia terra, não havia água, nem vento, nem som. Não havia cor. Não havia forma. Havia apenas o vazio e as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. E então, Deus falou. A primeira palavra que Deus disse no mundo foi esta: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E essa é a história de como tudo começou. Não apenas a luz, não apenas a terra, o céu, os mares, as plantas, os peixes, os pássaros, os animais e, no último ato, o mais diferente de todos, o homem. 6 dias. E a cada dia uma coisa nova apareceu que nunca havia existido antes. E a cada dia Deus olhou para o que havia feito e viu que era bom. Essa é a história de Gênesis 1, a história de antes de todas as outras histórias. A história que está no começo da Bíblia, porque é o começo de tudo. Tudo que você vê quando olha pela janela, o céu, as árvores, a chuva, o sol, começou aqui, nessa história, nessa semana. E você também. Você começou aqui. Num dia específico desses 6 dias, chegou a vez do ser humano. E Deus fez algo que não havia feito com nenhuma outra criatura. Soprou. Mas não estamos no sopro ainda. Estamos no começo, no vazio. E Deus está prestes a falar. Fica quietinho e escuta. Boa noite. Antes de você dormir, quero te contar como tudo começou. Não apenas a terra, não apenas o céu, o sol que aquece o seu rosto quando você acorda, a lua que você vê pela janela agora, as estrelas, as árvores, os cachorros e gatos e peixes e pássaros. E você? Antes de você dormir esta noite, você vai ouvir a história de como você foi feito e por quem. Gênesis 1, a primeira página da Bíblia. O começo de antes de tudo. Antes da criação, não havia nada que conhecemos. Nenhuma forma, nenhuma cor, nenhum som. A Bíblia usa uma expressão que é quase impossível de imaginar. A terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Como é uma coisa sem forma? Como é um espaço que não tem nada dentro? Nós nunca experimentamos isso, porque nascemos num mundo que já tinha tudo. Mas antes da primeira palavra de Deus, era assim: vazio e trevas, e o Espírito de Deus sobre as águas, esperando. Em 6 dias, Deus criou tudo que existe, e no 7º dia descansou, e abençoou o 7º dia e o santificou. 6 dias. Da escuridão total até o homem caminhando na terra, respirando o ar, vendo o sol. Do vazio absoluto até tudo que você consegue nomear. Cada dia tem uma ordem, e cada dia tem uma frase que se repete, porque Deus olhou para o que havia feito, e sempre viu a mesma coisa, e viu Deus que era bom. Você vai ouvir essa frase 6 vezes nesta história, e viu Deus que era bom. Cada vez que ouvir, é porque Deus acabou de fazer mais uma coisa, olhou para ela e aprovou. Deus não cria por obrigação, não cria com pressa, não cria sem olhar. Cada coisa que Deus fez, Ele parou, olhou e viu que era boa. Você é uma das coisas que Deus olhou e viu que era boa. Mas isso a gente vai chegar no dia 6. Agora, vamos ao começo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Pensa no que é isso. A primeira coisa que Deus disse no mundo foi luz. Antes de qualquer outra coisa. Antes da terra. Antes das plantas. Antes dos animais. Luz. Porque tudo mais que vem depois precisa de luz para ser visto. Deus começa pelo que vai revelar tudo o mais. E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. Chamou a luz de dia. Chamou as trevas de noite.
e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. No segundo dia, Deus fez o firmamento, uma expansão entre as águas de baixo e as águas de cima, separando as duas. Essa expansão, esse espaço, Deus chamou de céus, o espaço onde os pássaros vão voar, onde as nuvens vão viajar, onde as estrelas vão aparecer à noite. Antes do dia 2, tudo era água misturada com água, céu misturado com terra, tudo junto sem separação. Agora havia cima e baixo, havia espaço, havia a possibilidade de um horizonte. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. O terceiro dia é especial. Foi o único dia em que Deus falou 2 vezes. Fez 2 coisas diferentes, como se uma só criação não fosse suficiente para a energia daquele dia. Primeiro, Deus disse que as águas de baixo se reunissem num lugar, e apareceu a terra seca. As águas reunidas Deus chamou de mares, a terra seca chamou de terra. E viu Deus que era bom. E então, a segunda fala do terceiro dia: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. E foi assim. Da terra que havia acabado de aparecer, brotaram ervas e plantas e árvores com frutos, cada uma com sua semente dentro, cada uma capaz de gerar outra igual a si mesma. Pensa nisso. Uma maçã contém dentro de si a semente de uma macieira, que vai crescer e dar outra maçã, que vai ter outra semente, que vai gerar outra macieira. Deus embutiu na vida a capacidade de continuar. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Lembra que no dia 1, Deus fez a luz e separou o dia da noite? No dia 4, Deus fez os luminares, as lâmpadas do mundo. 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, o menor para governar a noite, a lua e as estrelas. Para que servem? A Bíblia diz: para sinais, estações, dias e anos, para que possamos saber quando começa o verão e quando termina o inverno, para que possamos medir o tempo, para que o mundo tenha ritmo. O céu que havia aparecido no dia 2 estava vazio, agora estava vivo. O sol atravessando de manhã à tarde, a lua aparecendo quando o sol descansa, as estrelas incontáveis no fundo escuro da noite. E Deus colocou os luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz das trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. 4 dias de criação, e ainda não havia nenhum ser vivo. Havia luz, havia terra e mar, havia plantas, havia sol e lua e estrelas, mas nenhum ser que respirasse, que se movesse por vontade própria, que procurasse comida. No dia 5 isso mudou. Deus disse: produzam as águas répteis de alma vivente, e criem as aves sobre a terra. E foi assim. Das águas, peixes, de todos os tamanhos, de todas as formas, de todas as cores, e das profundezas, as grandes baleias, e do ar, os pássaros. E então, Deus fez algo que não havia feito nos 4 dias anteriores. Abençoou as criaturas. Sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. A primeira bênção da Bíblia. A primeira vez que Deus fala diretamente para algo que criou. E o que ele diz é: sejam muito, encham os mares, encham os ares, multipliquem. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. No sexto dia, Deus primeiro criou os animais da terra. A Bíblia os divide em 3 grupos: os animais domésticos, os que vivem perto do homem, os répteis que se arrastam e os animais selvagens, cada um segundo a sua espécie. Essa expressão aparece muitas vezes no dia 6. Cada coisa tem a sua própria natureza. Cada leão é claramente um leão.
Cada cachorro é claramente um cachorro. Deus não cria em massa, cria com identidade. E viu Deus que era bom. Mas o dia 6 ainda não estava terminado. Havia algo mais que Deus queria fazer. Algo diferente de tudo que havia feito nos 5 dias anteriores. E aqui, a Bíblia faz uma pausa. E Deus diz algo que não havia dito em nenhuma outra criação. Nos 5 primeiros dias e no começo do 6º, Deus disse: haja, e houve. Deus falou, e a coisa apareceu. A luz, o firmamento, a terra, as plantas, os peixes, as aves, os animais. Mas quando chegou a vez do homem, Deus não disse haja. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. Plural. A única criação em que Deus usou o plural em todo Gênesis 1. Como se para fazer o homem fosse preciso uma conversa dentro de Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, decidindo juntos. A nossa imagem e semelhança. Não foi dito dos peixes, não foi dito dos pássaros, não foi dito dos leões, só do homem. O único ser criado parecido com quem o criou. E como Deus fez o homem? No Gênesis 2, o texto explica com mais detalhe, mas Gênesis 1 diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher, os dois, criados no mesmo dia. Os dois à imagem de Deus. Os dois recebendo o mesmo mandato: cuidar da terra, ser fecundos, encher o mundo. E então Deus abençoou o homem e a mulher, como havia abençoado os peixes e as aves no dia 5. E a bênção era a mesma: sede fecundos, multiplicai-vos, enchai a terra e sujeitai-a. E Deus deu ao homem a responsabilidade de dominar, não destruir, não explorar, dominar, cuidar, zelar. Os peixes do mar, as aves, os animais, o homem como mordomo da criação de Deus. E Deus olhou para tudo o que havia feito. E desta vez a aprovação foi maior do que nos dias anteriores. A Bíblia não diz apenas que era bom, diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. O único dia que recebeu muito bom. O dia em que o homem foi feito. E foi a tarde e a manhã, o 6º dia. Nos 6 dias, Deus trabalhou, falou, criou, separou, encheu, abençoou, e no 7º dia, descansou. A Bíblia diz: e Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Abençoou, santificou, consagrou. Deus não apenas parou de trabalhar, fez do 7º dia algo especial, separado, diferente dos outros 6. Santificar significa apartar para Deus, tornar sagrado. Deus não só descansou no 7º dia, fez do descanso uma coisa santa. O que Deus fez no 7º dia? Contemplou, olhou para tudo que havia feito em 6 dias: a luz, o céu, a terra, as plantas, o sol e a lua, os peixes, os pássaros, os animais, o homem e a mulher, e habitou nessa contemplação. O descanso de Deus não é ausência, é presença total, a atenção completa de quem criou tudo, voltada para o que criou. De todos os 6 dias de criação, o momento mais diferente é o do homem. Não porque o homem seja melhor que os outros, mas porque o processo foi diferente. Todo o resto Deus falou. O homem Deus fez. E mais do que fazer, fez a sua imagem. Isso significa que tem algo em você que reflete Deus. Criatividade, cuidado, a capacidade de amar e de construir, a capacidade de nomear as coisas, de perceber a beleza. Quando você olha para o céu e acha lindo, isso é a imagem de Deus em você, reconhecendo a obra de Deus. 6 vezes nesta história, Deus olhou para o que havia feito e disse que era bom. No dia 6 foi muito bom. Isso inclui você. Você foi feito por Deus. Você é parte do
período que Deus olhou e viu que era bom, não por acidente, não como sobra, como criação intencional. Às vezes a gente não sente isso. Sente que é complicado demais ou pequeno demais, ou que tem muita coisa errada. Mas a voz mais antiga que existe, a voz que disse haja luz, também disse que o que foi feito era bom. E isso inclui você. Há algo bonito na ordem dos 6 dias. Primeiro veio a luz, porque tudo mais precisava de luz para existir visivelmente. Depois, o céu. Depois, a terra e as plantas. Depois, os luminares para iluminar a terra que havia aparecido. Depois, os seres que nadam no mar e voam no céu. Depois, os seres que andam na terra. Cada dia preparou o caminho para o dia seguinte. Não há desperdício na criação de Deus. Não há capricho. Cada coisa apareceu quando o ambiente para ela já estava pronto. E você também. Você apareceu quando o mundo estava pronto para receber você, num tempo específico, num lugar específico, preparado por tudo que veio antes. No Gênesis 2, quando a história da criação do homem é contada com mais detalhe, tem um versículo que é impossível esquecer. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Soprou. Deus não apenas falou o homem, colocou a boca no rosto do homem e soprou. O fôlego de vida que você tem agora, esse ar que você está respirando agora, veio do sopro de Deus. Cada respiração que você dá é um eco daquele sopro. Cada vez que você inspira, você está ainda vivo com o fôlego que Deus deu. O 7º dia também é para você. Deus abençoou o descanso, santificou o descanso, fez do descanso uma coisa santa. Isso significa que quando você descansa, quando você dorme, você está fazendo algo que Deus mesmo fez e que Deus disse que era bom. Você não precisa se sentir culpado por descansar. O descanso não é preguiça. O descanso é o ritmo que Deus embutiu na criação desde o primeiro 7º dia. Olha pela janela agora, ou imagina que você está olhando. O escuro lá fora, as estrelas se houver, a lua talvez. Cada estrela que você vê foi colocada no firmamento no dia 4 por Deus, para sinais e estações e dias e anos, para que você não se perdesse no tempo, para que o mundo tivesse ritmo. E você está aqui, no 7º dia da semana em que tudo começou, ou num dos seus descendentes, num dia em que Deus olhou para o mundo e viu que era muito bom. Esta noite, enquanto você dorme, o mesmo Deus que disse haja luz e houve luz, cuida de você. O mesmo Deus que fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, colocou a lua no céu esta noite para te fazer companhia. O mesmo Deus que soprou o fôlego da vida nas narinas do homem, sopra em cada respiração que você dá agora. E quando Deus olhou para o dia 6 e viu o homem e a mulher que havia feito, não disse apenas bom, disse muito bom. Você é parte do muito bom, não do aceitável, não do suficiente. Do muito bom. Durma com isso, que você foi feito por alguém que olhou para você e viu que era muito bom. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E a semana que você vive, os 7 dias que se repetem, é o eco dessa primeira semana. Todo domingo ou sábado que você descansa, você está no ritmo que Deus criou no começo. O ritmo que Ele embutiu no mundo antes de qualquer outra lei. E amanhã o sol vai nascer, como no dia 4. E os pássaros vão cantar, como no dia 5. E você vai respirar, como no dia 6. E tudo isso vai acontecer porque Deus, no começo, disse que era bom. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa.
E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Boa noite.